Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui mais uma vez para a gente conversar sobre desenvolvimento de jogos digitais. E nessa segunda parte da aula a gente vai falar sobre metodologias e ferramentas. Antes eu vou falar um breve histórico sobre essas metodologias e como a gente pode usar essas ferramentas para desenvolver o jogo atualmente. Bom, se a gente lembrar lá na década de 80 e desenvolvimento dos jogos naquela época, não havia sistemas operacionais, então era uma confusão danada para fazer o jogo. Você tinha que fazer um jogo que rodasse direto numa placa. Os arcades eram assim, eram exatamente assim. O desenvolvimento de um jogo partia do princípio que você ia criar um hardware específico para rodar um único software, um único sistema, um único programa. Lá na década de 80 tinha uma receita bem maluca, na verdade. E a receita básica era encontrar mais ou menos 5 desenvolvedores, eleger um hacker, colocar a galera toda numa sala pequena, com artistas à disposição e gente para desenhar alguma coisa para eles. Deixar cozinhar por uns 18 meses, regada pizza e Coca-Cola, e no final, voa lá, você tinha um jogo pronto. Não é bem assim que funciona hoje. Se a gente fizer isso hoje, a gente vai ter grandes problemas. Provavelmente a gente não vai sair com o jogo lá do outro lado. Nessa época, os objetivos eram criar um programa rápido, pequeno e, se possível, só se possível, divertido, e o que, na verdade, é o objetivo principal do desenvolvimento de qualquer jogo. E muitas vezes o negócio não funcionava. O que acontecia era, na verdade, muitas vezes o negócio não funcionava. Se a gente pegar histórias de jogos que não deram certo lá na década de 80, muita coisa não funcionava simplesmente porque o jogo não era nada divertido. O jogo era extremamente chato, enfadonho, não tinha nenhum objetivo claro, passava muito mais por um brinquedo do que um jogo. Nessa época, a mentalidade das pessoas era o pedal to the metal, né? Era basicamente hardware com assembler. Não tinha sistema operacional, você programava direto para um determinado hardware e era um problema sério fazer um jogo um pouco mais criativo. Além disso, havia uma síndrome chamada de síndrome not built in here, né? Não foi construído aqui. Então, normalmente as produtoras e os publishers por trás de jogos que fizeram sucesso começavam o jogo do zero, refaziam algumas coisas que outras pessoas pudessem já ter feito. Grandes empresas como Nintendo, Sega, refaziam suas próprias engines, seus próprios motores para jogos de plataforma 2D, ou jogos de shoot them up, né? As navezinhas que atiram e sobem para cima. Então, esses estilos de jogos, cada um tinha o seu próprio código construído na empresa que publicava aquele determinado jogo, sem nenhuma necessidade ou sem nenhuma habilitação para reuso. No final das contas, era pouca gente, pouco sono, para chegar no final em um jogo normalmente não tão divertido. Um exemplo de falha considerável de muito pouco tempo para fazer um jogo foi do jogo ET, que eu já comentei no histórico, na aula de histórico que a gente teve antes. E o jogo ET teve a necessidade de ser entregue antes do Natal, para justamente ser lançado junto com o Natal, e tinha 5 semanas só para desenvolver o jogo. Quando na época a média de desenvolvimento era de 2, 3, 4 meses para um jogo de Atari, para um jogo para a plataforma Atari. Existia e ainda continua existindo, na verdade, um fator do tipo legal, né? Um fator cool, que o programador de um jogo é um gênio e, na verdade, você acaba sendo o melhor programador quando você faz alguma coisa criativa demais. Para programar um jogo, você tem que ser extremamente criativo e não é bem assim. Hoje as coisas não funcionam bem assim. À época, existiam diversas plataformas bem diferentes. ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad 64, existia uma disformidade considerável de processamento, memória, alocação de coisas. Então, muitas das coisas que você escrevia em código tinham que ser feitas com um carregador hexadecimal, um Xloader, escrito e montado à mão. Não existia muito bem um assembler que funcionasse para todas as máquinas. Não existia uma plataforma como existe hoje da Intel, e você tem uma base de processadores x86, como a gente conhecia do x86, que foi evoluindo para a plataforma Core da Intel, onde todas as instruções básicas de processamento são as mesmas. Não existia. Então, você tem vários processadores diferentes, vários tipos de memória, várias placas-mãe funcionando com barramentos distintos, com velocidades distintas. O código era desenvolvido exatamente para a máquina-alvo. Era por isso que os arcades criavam muitos jogos e depois eles eram portados para uma determinada plataforma, como a Atari 2600, Atari 7200, Nintendo 8 bits, 16 bits, Super Nintendo, daí para frente. Bom,
Na década de 90 havia uma considerável correria para você construir ferramentas e construir jogos em cima dessas ferramentas e essas ferramentas rodando em cima de um sistema operacional. Você começava a ter uma certa uniformidade de plataforma, principalmente na plataforma PC, para você ter um sistema operacional, um determinado compilador para esse sistema operacional e jogos executando em cima desse criados em cima desse compilador para uma determinada plataforma-alvo. Como é o caso do Doom de 1993, final de 1993, que usou o compilador C e funcionou muito bem. Daí para frente, muita gente começou a desenvolver em C e C++ com compiladores, e os compiladores ajudavam bastante a você não precisar acessar baixo nível de hardware. Muita coisa também mudou, principalmente na metade da década de 90, com computadores, com plataformas de 32 bits e o Windows 95. Por acaso o Windows 95 da Microsoft lançou as primeiras versões de DirectX. DirectX era uma forma de você aumentar o nível de abstração para não precisar acessar recursos de hardware diretamente. Então essa biblioteca trazia muitas funcionalidades prontas, como por exemplo, algo bem simples, rotacionar uma matriz, ou fazer uma rotação de um elemento em 3D, ou deslocar um elemento 3D na tela, ou considerar os três eixos para manipular um determinado objeto 3D, 2D na tela. Isso funcionava muito bem para a época e continua funcionando até hoje, tanto que muitos jogos continuam sendo desenvolvidos para a plataforma DirectX, como plataforma base, biblioteca base para o desenvolvimento de aplicações. Como é que isso hoje funciona? Hoje a gente tem muito mais consciência de engenharia de software, hoje a gente tem muito mais linguagens e compiladores disponíveis, hoje a gente tem várias bibliotecas que funcionam em cima dessas linguagens, hoje a gente tem uma facilidade considerável de aceleradores de hardware, a gente não precisa mais acessar a CPU, mas a gente tem uma GPU, uma Graphics Processing Unit, para processar instruções específicas de gráficos para jogos. A gente tem muito mais emuladores, você consegue emular uma determinada plataforma em cima de uma máquina de desenvolvimento, sem precisar fazer o deploy para a plataforma para testar. Então você consegue testar o jogo muito mais rápido. E principalmente a gente tem diversos ambientes de desenvolvimento interativo, basicamente IDEs para desenvolvimento de jogos. Se a gente pegar exemplos de Unity, e um exemplo bem rápido que eu vou mostrar para vocês, algo que é extremamente poderoso se chama Live Game Sim. Você está desenvolvendo uma determinada cena, no momento que você desenvolve uma determinada cena, você pode jogar aquela cena, simular a execução daquela cena com apenas um clique. Então você tem a comparação do desenvolvimento e do jogo rodando, o desenvolvimento e do jogo rodando. Isso facilita bastante, acelera bastante o desenvolvimento, principalmente porque você faz e já testa na mesma hora. Eu vou passar aqui um exemplo bem rapidinho, mas bem rapidinho mesmo. Eu deixo aí para vocês o link como pesquisa, mas só um momento desse vídeo para a gente dar uma olhada rápida no que acontece com Unity, tá? Green dot and drag it. Bom, eu vou dar um pause rápido aqui, só para a gente visualizar duas coisas que estão aqui em cima. Aqui eu tenho uma cena. Vocês virem aqui, eu tenho nessa parte uma cena e nessa parte aqui eu tenho um game, tá vendo? Na verdade isso é um game scene, é uma cena de jogo. Então quando você dá um play nesse cara, essa cena passa a rodar, a executar. Então isso é só um exemplo bem rapidinho do que acontece no jogo. Está desenvolvendo um colisor para quando E aí ele press play, ele aperta o play e volta para... E ele volta para cena, em vez de que ele fica alternando entre cena e game, a cena e o game. E essa cena ao vivo facilita bastante você desenvolver e testar o seu jogo. Unreal é assim, Unity é assim. E esse nível de ferramenta faz com que você tenha muito mais desenvolvimento como sendo point and click, né? É muita coisa, você consegue fazer arrastando e soltando componentes e testando isso tudo funcionando na mesma aula. Bom,
3 etapas podem ser consideradas como etapas clássicas de desenvolvimento de jogo. A etapa de Game Design, a etapa de implementação e a etapa de teste. Vamos chamar aqui de G, de I e de T. Detalhe, toda vez que você está falando em Game Design, você está falando em tema, em história por trás, em história do tipo background ou narrativa por trás, ambiente, personagens, tipo de jogo, estilo de jogo, gameplay, escolher entre 2D e 3D, manipular entre 2D e 3D no meio do jogo, monousuário, multiusuário, multiplayer, monoplayer, standalone numa determinada campanha ou campanha colaborativa entre times e N outras coisas. Quando você fala em implementação, principalmente você está falando de prototipação, implementar e ter sempre um protótipo rápido para ver o resultado das coisas que estão acontecendo. Implementar também envolve muita coisa de arte gráfica e sonora, com o trabalho dos artistas por trás dos jogos, e a interface com o usuário final. E teste para saber se o jogo está rodando e se o jogo está legal de se jogar, se está bem interessante, divertido para se jogar. Não adianta ter um jogo que está 100% correto, mas não é nada divertido. Se fosse trazer isso para um processo de desenvolvimento, poderia envolver 3 grandes etapas, e lembrem-se que essas 3 etapas... E lembrem que essas 3 grandes etapas incluem as etapas que eu falei anteriormente. Ou seja, na pré-produção eu tenho mais game design, eu tenho menos implementação e eu tenho menos teste. Na etapa de produção, onde você faz as versões alfa, beta e um release candidate, um candidato ao release até a versão gold, que é muito próxima da versão final do jogo, você tem um pouco menos de game design, mas ainda rola muito game design. Você tem muito mais implementação e você tem um pouco de testes. Lá na pós-produção, quando você tem uma versão muito mais próxima da versão final do jogo, eu tenho menos game design, eu tenho um pouco de implementação e eu tenho muito mais testes. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui na fase de pré-produção a gente está fazendo o conceito do jogo, a gente está testando algumas ideias que podem dar certo. Na fase de produção a gente sabe qual é a ideia do jogo, sabe o que é que vai fazer e implementa. Nada impede que nessa fase você ainda execute o game design. Nada impede, problema nenhum. Porque o game design pode mudar. Nada impede que você tenha ideias que foram erradas, que não deram certo, e você muda essas ideias. Lá para o final, você tem muito mais uma versão próxima da final e vai entregando essas versões, fazendo porting para diversas plataformas. A grande sacada das IDEs, das interfaces de desenvolvimento como Unity ou Unreal, é que você pode fazer um deploy multiplataforma. Você pode entregar o jogo para diversas plataformas automaticamente. O jogo ele tem 3 completudes. A completude de conteúdo, onde você tem todo o conteúdo do jogo pronto, como arte, som, textos, mapas, texturas. A completude de jogo em si, você tem uma versão alfa, que é o gameplay funcionando, é quando você pode testar que um carro é dirigível, que o jogo de luta, um golpe é executado, que um jogo de plataforma, as colisões, os pulos são executados, que no jogo de tiro em primeira pessoa, que um tiro consegue ser enviado da arma do emissor até o oponente. E a completude de código, aí sim, a gente tem código testado, com todos os artefatos integrados, com vários levels, vários níveis definidos. O game design, obviamente, é uma das fases de grande importância, ela que vai unificar a equipe inteira, ela que vai fazer a aliança entre quem está pagando pelo jogo, um publisher, um estúdio que está pagando pelo jogo e a equipe de desenvolvimento. É o game design que é escrito em termos de uma bíblia, digamos assim, a bíblia do game design, com todas as especificações diretas do que é o jogo. Vocês vão fazer isso na nossa primeira parte do projeto, vocês vão escrever a sua bíblia. Claro que eu não vou cobrar, vocês escrevam um artefato de 200 páginas, vocês terão que detalhar, de certa forma, como vai ser o jogo de vocês em termos de um game design. A implementação, a parte de implementação envolve diversas partes, a parte artística, com diversos artefatos multimídia, e a parte computacional, com código, efetivamente, com algoritmos funcionando, com engenharia de software, com compiladores, com otimização de código e daí para frente. A parte gráfica tem muito a ver com arte, modelos tridimensionais, arte conceitual, evolução de arte conceitual, como é isso aqui, para uma arte muito mais final e elaborada. Uma arte gráfica
principalmente relacionadas a texturas. Todo jogo 2D ou 3D envolve diversas texturas. A arte da capa, apesar de ninguém mais exagero, mas muito pouca gente comprar jogos físicos, mas a arte da capa é extremamente importante para chamar a atenção do jogo. E as cinemáticas ou as cenas pelo meio do jogo, aquilo que vai chamar a atenção do jogador para entender o contexto. Muita coisa relacionada à música, efeitos sonoros e trilhas sonoras. Eu deixo aqui 2 referências de websites que vocês podem encontrar artefatos gratuitos para som e jogo. Muitos textos, podem ver que dependendo do tamanho do jogo, um jogo AAA, por exemplo, tem muito texto, tem muita gente trabalhando para escrever esses textos e deixar eles interessantes. E a implementação, no final das contas, para a gente resumir, é feita em um conjunto de camadas. Você tem lá embaixo hardware, em cima do hardware rodando sistema operacional como Windows, Linux. Em cima do sistema operacional um conjunto de bibliotecas, como é o caso de DirectX e OpenGL. De um conjunto de bibliotecas você tem motores ou engines que rodam em cima dessas bibliotecas. Então você tem engines que rodam em cima das bibliotecas e trazem um nível de abstração a mais, como é o caso que eu mostrei do Game Live, do Game Sim, da cena real do jogo, quando você aperta o play e começa a testar o jogo. Unreal e Unity são grandes exemplos disso, ferramentas abertas para a gente aprender com versões community. E em cima de um motor, óbvio, você vai também escrever código, linguagem e script, utilizar algum tipo de compilação, dependendo do que de que biblioteca ou de que engine você esteja trabalhando. Mas linguagens como Visual C++ ou C Sharp são extremamente populares. C Sharp é a linguagem mais popular em cima de Unity. No final, você tem um jogo executável. Claro que muitas das coisas precisam ser utilizadas, muitas ferramentas precisam ser utilizadas para que você consiga construir esse conjunto de artefatos para o jogo, como é o caso de editores de imagem, modeladores 3D, processadores de sons e músicas e editores de cenário. Você criar um cenário, criar um level, criar um nível em cima de um determinado jogo. Bom, uma grande sacada e uma grande novidade para vocês. Esse é um ponto de interação. Lembrando aí, eu vou tentar avisar para todo mundo um ponto de interação que vocês podem ver e uma grande novidade que vocês vão conseguir para essa edição da disciplina. Em julho de 2020 foi lançado um script chamado de Bolt Visual Scripting. Esse cara é bem interessante porque ele permite você criar o jogo sem escrever código. Claro que no final das contas você precisa escrever algum nível de código de adaptação, mas você consegue criar muita coisa do jogo simplesmente arrastando, soltando componentes e conectando esses componentes através de eventos de tela. Nesse ponto de interação, eu vou querer que vocês tentem executar esse vídeo. Vocês tentem executar esse vídeo que traz mais ou menos 20 minutos de um exemplo bem simples, um Hello World, digamos assim, de Unity mais Bolt. Eu quero saber o que vocês conseguem fazer em uma semana. Em uma semana, eu vou colocar lá o prazo no Google Classroom. Em uma semana, vendo esse vídeo, entendendo alguma coisa de Unity mais Bolt, eu quero que vocês publiquem o que vocês conseguiram fazer de um jogo, um brinquedo, um exemplo muito simples, um toy, de qualquer coisa. Um clique na tela, um arrastar, um botão para cima que você clica no teclado, qualquer coisa desse tipo que permita você executar um jogo minimamente interativo. O que é que vocês conseguem fazer em uma semana? Resumidamente, deem uma olhada no vídeo, vejam o poder de Unity mais Bolt e me digam, me mostrem, na verdade, o que é que vocês conseguem fazer em uma semana. Por fim, e não menos importante, a fase de testes do jogo. No final das contas, você tem muitos testes. O jogo é extremamente testado para saber se, antes de qualquer coisa, se ele está correto, se ele também está divertido. Então tem muitos testes de corretude e muitos testes de jogabilidade. Os testes de jogabilidade vão dizer, pô, esse jogo está divertido, esse jogo está muito difícil, esse jogo está muito fácil, esse jogo precisa de balanceamento. Teste vai ser primordial para que você tente e acerte. Tentativa e erro, até que em algum momento você vai acertar e criar um jogo divertido, não entediante, estimulante, que mantenha as pessoas jogando o seu jogo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre equipe de desenvolvimento de jogos, quais os papéis envolvidos no desenvolvimento de jogos e como isso pode facilitar bastante a você se identificar dentro de uma equipe de jogo. Valeu, galera, vai deixando o seu like no vídeo,
para eu saber que você está assistindo. Grande abraço e até mais.